Bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem tranquilo, que é o assunto sobre fotossíntese, específico sobre os cloroplastos, tratando sobre o processo de fotossíntese, que é um processo que já é tratado desde o sexto ano. Então, ao longo da vida estudantil de vocês abordaram bastante sobre esse assunto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as fases que ela apresenta, sobre também o que é produzido durante a fotossíntese, sobre os tipos de plastos que existem em uma planta, porque geralmente a gente fala somente sobre o cloroplasto, mas existem outros plastídeos presentes. Então a gente vai abordar um pouquinho sobre cada um desses assuntos, tá ok? Então vamos lá. Para iniciar, a gente tem que falar primeiro o que são plastos. Os plastos ou plastídeos são um grupo de organelas específicos que vão apresentar DNA próprio, membrana dupla, assim como as mitocôndrias. Lembra que quando a gente falou de mitocôndria, a gente viu que as mitocôndrias surgiram a partir de um processo que a gente chama de endossimbiose, que é quando a célula englobou para si uma bactéria, provavelmente, e percebeu que ela, dentro da célula, era mais viável, era mais interessante do que propriamente fazer o processo de digestão. Então, a mitocôndria e, no caso, os plastos apresentam um material genético próprio. Então, ela tem uma reprodução independente do processo de reprodução celular, por exemplo, tá? E o interessante dos plastos é que são diferentes tipos de plastos que a célula vem apresentar e que vem a desenvolver conforme a necessidade. Tá? Então temos o cromoplasto, que são plastos que contêm pigmentos. Dentro desse cromoplasto está o cloroplasto, tá? Porque a clorofila é um tipo de pigmento. Temos os leucoplastos, que são sem pigmentos, geralmente acabam armazenando nutrientes, como o amido, por exemplo. Etioplastos, que se desenvolvem na ausência de luz. Então, são naquelas plantas específicas que crescem em ambientes escuros, como cavernas. Amiloplastos, que acumulam amido como reserva de energia, assim como os leucoplastos. Proteoplastos, que armazenam proteínas. Oleoplastos, que acumulam lipídios. E os cloroplastos, que são tipos de cromoplasto que contêm pigmento clorofila. Tá? Então, são plastos diferentes para funções diferentes da célula. Mas o que a gente vai abordar em específico são os cloroplastos, relacionados ao processo de fotossíntese, absorção de luz. Então vamos lá, os cloroplastos. Os cloroplastos são um tipo de cromoplasto que contém um pigmento chamado de clorofila. É o pigmento que confere a cor verde às plantas, às algas, por exemplo. Tá? Não confundam, galera, porque existem alguns fungos que apresentam a coloração verde. Só que esses fungos de coloração verde não é devido à clorofila, tá? É devido a um outro pigmento, não clorofila. Tudo bem? As células vegetais e algas verdes possuem um grande número de cloroplastos de forma esférica ou ovoide, variando de tamanho de acordo com o tipo celular, tá? E uma característica é que os cloroplastos são bem maiores do que as mitocôndrias, tudo bem? Então, a célula vegetal apresenta cloroplasto, ok? Tem as estruturas muito semelhantes à estrutura da mitocôndria. A função do cloroplasto é atuar no processo de fotossíntese, tá? É o plasto que abriga a clorofila, que é o pigmento relacionado à fotossíntese. E a fotossíntese é o que a gente vai abordar agora, que é um processo pelo qual ocorre a conversão da energia solar em energia química. É basicamente definir o fotossíntese dessa forma. É a conversão da energia solar em energia química. Tá? E para que vai ser essa conversão? Para a realização da síntese de compostos orgânicos, no caso, a glicose. A fotossíntese é a principal responsável pela entrada de energia na biosfera e é realizada por organismos denominados fotossintetizantes, como plantas e algas. Tá? E ela vai ocorrer em duas etapas. A gente tem que lembrar que a produção de oxigênio, tá? O oxigênio liberado durante a fotossíntese não é como é que posso dizer? Não é o produto fim da fotossíntese. É apenas uma consequência da fotossíntese, tá? Então, o produto fim, a finalidade da fotossíntese é a produção de glicose. Uma consequência dessa produção de glicose é a produção e liberação de oxigênio,
tá? Então, o oxigênio é apenas uma consequência da função fotossíntese. Como eu falei, a fotossíntese vai ocorrer em duas etapas, tá? Então temos aqui duas tabelas, dois gráficos mostrando o que ocorre na fase clara e temos também a questão da fase escura da fotossíntese, mas o que você tem que entender sobre a fase clara da fotossíntese? Na fase clara da fotossíntese, ela é dependente da luz, óbvio, por isso o nome fase clara, e vai ocorrer a liberação de oxigênio. Tá? Então tem todo esse texto falando sobre o que acontece, a questão da liberação de elétrons, esses elétrons podem ou não voltar para a clorofila, mas o que você tem que entender sobre a fase clara é que vai ocorrer a quebra da água e essa quebra, e por consequência dessa quebra da água, vai ocorrer a liberação de oxigênio. Tá? Então, definiu fase clara. Qual é a finalidade da fase clara da fotossíntese? O que acontece na fase clara da fotossíntese é a quebra da água e a liberação de oxigênio, tá? E também a questão dos elétrons, ok? E temos a fase escura da fotossíntese, que temos no ciclo de Calvin-Benson. No ciclo de Calvin-Benson vai ocorrer a produção de glicose. Então vamos lá. Na fase clara da fotossíntese, dependente da luz, vai ocorrer a quebra da água e a liberação de oxigênio. Já na fase escura da fotossíntese, vai ocorrer a produção de glicose. Tá? Essa é a finalidade da fotossíntese. É aqui que termina a fotossíntese, a parte principal da fotossíntese, que é a produção da glicose, que é o alimento para a planta. E também a base de toda a cadeia alimentar. Tá? Então, temos aqui então, esse processo da fotossíntese e as suas duas fases da fotossíntese. A produção de ATP ocorreu também na fase clara, que vai ser utilizado aqui na fase escura para que venha a ocorrer a produção da glicose. Tá? Então, ocorre aqui a absorção, a entrada de gás carbônico nesse ciclo para então a sua posterior conversão em glicose, em um açúcar. Ok? E temos aqui então um resuminho para a gente fechar a questão da fotossíntese, que a gente tem que entender que tudo que é utilizado, todos os reagentes utilizados na fotossíntese são transformados em produtos depois. Então temos aqui 6 moléculas de gás carbônico, 6 de água, que é transformado em glicose e oxigênio. Percebam que a mesma quantidade de substâncias que apresentam de um lado também vai estar presente em outro. Tá? Então produzindo gás carbônico e água como reagentes, produzindo glicose, água e oxigênio em mesma quantidade, ok? Temos também um outro, um resuminho sobre a fase clara e a fase escura da fotossíntese, aquilo que eu falei para vocês. Na fase clara, que a gente chama de reações de claro, vai ocorrer a quebra da água para a liberação de oxigênio em presença de luz. Vai ocorrer também enquanto na fase escura vai ocorrer a absorção do gás carbônico para posterior produção de glicose. Tá? Lembrando que na fase clara ocorre a produção de ATP e esse ATP será utilizado nas reações de escuro para a produção de glicose. Tudo bem? Então, esse é o resuminho. É bem simples o processo de fotossíntese. É isso daqui que vocês têm que ter em mente. Fase clara, quebra da molécula de água, liberação de oxigênio em presença de luz, produção de ATP. Fase escura, absorve o gás carbônico, produção de glicose, tá? Utilizando então o ATP que é produzido nas reações de claro, ok? E produção desses carregadores de elétrons, no caso o NADP. Basicamente isso é a fotossíntese, tá? Então é isso que eu espero de vocês. Qualquer dúvida, sinalizem para mim que eu respondo depois, ok? Tchau, tchau, abraço.